Olá, irmã Gelma, irmã Raimundo, irmã Raimunda Socorro, Deus abençoe vocês. Bom dia, amada. Vita Nunes, Anderson Cruz, Daniel. Bom dia, querida Gelma. Renata Bacelar, Joseph, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco já vamos incluir a doutora Lisa Rocha aqui. Uma grande alegria, temos certeza que seremos muito abençoados nessa manhã com o que Deus vai nos reservar, nos preparar de informação. O irmão Daniel está dizendo que a IBMA Souza deseja uma live abençoada. Amém, irmão Daniel. Depois do distanciamento social, depois da quarentena, com toda certeza IBMA Sede, IBMA Souza estarão muito unidos nos propósitos, na realização dos projetos de Deus para essa cidade. Vocês são uma bênção, tenham certeza disso. Vai o nosso abraço desde já para o Bispo Zildomar, para toda a sua equipe de líderes. É uma alegria enorme para nós termos a IBMA Souza compondo e somando com o ministério da nossa IBMA. Vamos então já incluir aqui também, irmã Raimunda, é um prazer ver vocês. Estamos com saudades. Saudades do abraço de vocês, do afeto, do trabalho, da dedicação tão intensa que vocês oferecem ao Senhor com os dons e talentos que possuem. Vamos incluir. Viviane, seja bem-vinda. Doutora Lisa, tudo bem? Tudo ótimo, estou conseguindo me ouvir? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Bom dia, paz! Bom dia, paz. Minha amada, olha, a primeira dúvida que já surge aqui. Nós anunciamos você como doutora Lisa Nunes, mas aqui no Instagram você é Lisa Rocha. Então nos explique isso para que os irmãos, inclusive, possam lhe acompanhar no Instagram, não é? Tá ok. O meu nome eu me chamo Lisa Ellen Nunes da Rocha, né? E aí eu utilizo o Rocha nas redes sociais, né? Doutora Lisa Rocha no Instagram, Facebook. Mas como o Baetas é um amigo pessoal e ele sabe o meu nome, ele acabou usando no banner do IVCS o Nunes. E aí, como o senhor estava lá e viu o Nunes, acabou reproduzindo a mesma coisa. Eu esqueci de comentar. Mas o meu sobrenome também é Nunes, mas eu utilizo Rocha. Eu, né, qualquer um que me chamar, tá certo. Mas eu me divulgo como Rocha. As pessoas que quiserem lhe seguir no Instagram, lá será Rocha, né? Lisa Isso, H. Rocha. Isso, Lisa H. Rocha. Lisa com Z. L-I-Z-A. Lisa com Z, H. Rocha. Então você já sabe. Doutora Lisa, nós sempre começamos também com uma apresentação da pessoa. É importante que as pessoas possam lhe conhecer, até porque eu vou lhe ser muito sincero. Para nós foi uma alegria imensa descobrir, eu estive na sexta-feira acompanhando uma live do IVCS, que é uma capelania internacional presidida aqui pelo Baetas e também pela Dani. Tem feito um trabalho extraordinário, social, de atendimento, até nesse período da pandemia, distribuição de alimentos. E é uma capelania bem ampla, porque basicamente tudo que nós pudermos pensar é contemplado, é atendido pela capelania do IVCS. E lá foi que nós nos conhecemos e depois feito contato, uma alegria imensa em descobrir que a doutora Lisa faz parte, é membro da Igreja Batista Missionária lá do Souza.
presidida pelo bispo Zildomar. Então, que felicidade nós temos. Poxa, como nós temos que conhecer mais, não é? Os nossos irmãos das outras IBMAs, e sabemos que nós temos riqueza muito grande, pastor Rodrigo também lá da IBMA Montenegro, sempre com muitas iniciativas, ou seja, a IBMA realmente precisa se integrar mais para que nós possamos colocar dons e talentos como o seu à disposição de todo o corpo de Cristo e da grande família IBMA, não é? Então, nos fale um pouquinho sobre você, doutora. Bom, eu me chamo Lisa Rocha, como vocês já sabem. Eu sou médica veterinária e aí eu sou membro recente da Igreja Batista, né? A gente tá, eu, meu esposo e minha mãe, nós estamos há mais ou menos quase um ano já, eu acho. Não, menos, né? Por aí, já frequentando a igreja, nós nos mudamos recentemente aqui para o bairro do Souza. E aí nós estamos frequentando o IBMA. Uma alegria em participar desse corpo de Cristo, pessoas incríveis. A gente conheceu o nosso bispo maravilhoso, uma pessoa que está sempre aí disponível para ajudar, né? Toda a igreja, toda a equipe de liderança maravilhosa. Eu faço parte do IVCS, né? Capelania Internacional. O IVCS, como o senhor falou, é fantástico, porque a gente aborda 12 capelanias, e a nossa ideia é exatamente essa, né? É tentar abordar qualquer tema, para que a gente possa levar o amor de Deus a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de sofrimento e angústia que aquela pessoa esteja passando. Eu sou diretora da capelania veterinária e capelã regional, né? Diretora da capelania regional. E é isso, né? Estou aqui para somar, estou aqui para dar um pouquinho do que Deus me deu a vocês, compartilhar. Eu trabalho principalmente com comportamento animal hoje, eu e meu esposo é terapeuta comportamental. Nós temos uma empresa, né, o Pet Lovers, que atende home care, então nós não temos um espaço físico, nós entendemos que hoje o tempo corrido do tutor, daquelas pessoas que têm pet, realmente é muito curto, né? Então nós vamos até a casa do tutor, e o legal é que a gente não, em quase todos os serviços, a gente não precisa tirar o animal de dentro de casa, né? Levá-lo para uma clínica, quando é necessário, tem que ser feito. Mas quando eu posso evitar isso, para que o animal não estresse, a gente faz tudo dentro de casa. Então, a gente vai até a casa do tutor para prestar os nossos serviços. Nós trabalhamos aí desde a alimentação natural, nós trabalhamos terapias comportamentais, consultorias, a questão da medicina preventiva, como eu posso prevenir o meu animal a doenças, a comportamentos errados, desde filhotinho, que é o ideal, né, até o idoso. E aí nós trabalhamos Dog Walker, que é o passeio com cães, que hoje, durante essa pandemia, é uma questão que está sendo muito abordada, né? Como eu trabalhar a atividade do meu pet, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui, né? Durante a quarentena. Como é que eu posso manter a atividade física do meu pet durante a quarentena? A gente faz serviços de pet sitter, que é que eu até abordo durante a capelania veterinária, que era um serviço exclusivo dos humanos, né? Uma babá. Agora nós temos o serviço hoje dentro da veterinária, a gente trabalha com isso também. E, enfim, a gente tenta levar para o tutor qualidade de vida, tanto para o animal quanto para aquele tutor, para que haja um equilíbrio, uma sintonia e a gente leve alegria a todos. Doutora Lisa, só uma questão introdutória ainda. Eu acho que as pessoas talvez não tenham ouvido direitinho o nome. Essa empresa também está no Instagram? Ou a pessoa, através do seu Instagram, é que pode entrar em contato com a empresa? Não, nós temos um Instagram próprio do Pet Lovers, é pet, _ só um momentinho aqui, que estão ligando para o meu telefone. Eu vou pedir para o meu esposo, escreve aqui, ele está online, para ele escrever para as pessoas, para elas verem isso. Nós temos uma página do Instagram só do Pet Lovers. Maravilha. Mas, se precisar, pode entrar em contato comigo pela minha rede social pessoal, não tem problema. Inclusive, o dele, eu vou pedir para ele
deixar também o Instagram dele aí, porque ele é terapeuta comportamental e a gente trabalha junto, né? Eu acabo falando aqui... Ele é terapeuta comportamental, desculpe, de animais ou de pessoas? De animais, de animais. Aí a gente sempre fala para os meus... Então são médicos veterinários. É isso. Não, ele não é médico veterinário, mas acabou se especializando dentro dessa área por conta do convívio, né? Ele sempre foi apaixonado por animais. E aí conviveu comigo, a gente juntou. Ele é adestrador e terapeuta comportamental. Então ele acabou fazendo muitos cursos dentro de uma área que ele gosta. Né? Ele é publicitário, mas aí a gente acabou juntando, o que ajuda também, né? Publicidade. É extremamente importante para qualquer empresa. Um abraço, Daniel. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente, viu? Será uma alegria, um prazer. Então vamos começar, doutora. O que você destacaria como os principais cuidados com os pets na quarentena? Não precisa se prender muito à pergunta, se você fez uma outra organização, fique à vontade. Certo. Essa questão do manejo de cães e gatos durante a quarentena, eu acho que tem dois tópicos principais que a gente tem que trabalhar e orientar os tutores. Os tutores, eu acredito que nessa live tenha muita gente que tem pet em casa, né? Que tem animais domésticos. Então, a linguagem vai ser do nosso universo. O tutor é aquele responsável por criar, por cuidar daquele animal de estimação, e o pet são os animais domésticos, aqueles animais que estão dentro dos nossos lares, né? Que hoje não são mais animais de fundo de quintal, mas são animais de dentro de casa. Então, nesse universo, eu acredito que as coisas mais importantes, de forma geral, que a gente pode abordar durante a quarentena é a questão da mudança da rotina, né? A falta de passeios que o animal estava acostumado. Então, houve uma ruptura dessa mudança, tanto para os seres humanos, e isso acabou atingindo os nossos pets, e a questão da higiene, né? Se o animal precisa sair de casa, como é que eu vou trabalhar essa higiene? Então, eu acredito que sejam esses dois principais tópicos abordados. E o que acontece? Essa falta de passeios, essa quebra na rotina dos animais, diminuiu um comportamento e necessidade essencial do animal, que é o quê? Exploração. Né? A gente sai com pet, quem tem pet sai com ele na rua. O senhor tem pet? Tem cachorro, gato? Tem um cachorrinho. Tem? Ai, que legal. Então, quando a gente sai com o nosso animal, às vezes para fazer um xixi, um cocô na rua, ou mesmo uma atividade direcionada, eles ficam cheirando, né? Essa característica de caçar, exploratória, de explorar todos os ambientes, de reconhecer, isso é natural do animal, é uma necessidade dele. Então, isso já foi quebrado, porque praticamente eles não saem de casa, né? Eles ficam dentro de casa e essa necessidade ela já tá sofrendo dentro do pet. A outra questão é a diminuição dos contatos sociais. Quando eles saem para fazer esses passeios, eles encontram outros animais, né? Isso é necessário com que haja esse contato social, com que o animal se socialize com outros cães, com outras pessoas. Então, a gente já quebra esses contatos sociais, já diminui com a diminuição dos passeios esses contatos. E a redução das atividades físicas. Né? Quando eu diminuo as atividades físicas do meu pet, eu acabo predispondo ele a problemas como ansiedade e sobrepeso. Né? Então, é possível, é uma preocupação hoje dos veterinários que após a quarentena os animais estejam com sobrepeso, muitos estarão acima do peso, que vão predispor a doenças aí, e muitos deles vão ter, que vai ser, eu vou falar um pouquinho depois, vão sofrer de ansiedade e transtorno de separação. Eles vão sofrer muito quando a gente voltar à nossa rotina normal, porque eles estão acostumados com um tutor dentro de casa o tempo todo, quase que 24 horas com eles, né? Então, dentro dessa atividade física, eu quero até frisar aqui que às vezes a gente sai com o nosso pet para fazer xixi e cocô, né? E isso não é atividade física para o animal. É uma necessidade, né, que precisa ser suprido, fisiológica, a questão do xixi e do cocô, mas às vezes a gente... E é normal, porque a gente não entende, não conhece, a gente faz esse tipo de coisas. Por exemplo, sair com o animalzinho na corrente, né, na guia,
e às vezes a gente está mexendo no celular, está falando com alguém, com a guia lá do animal, né? E o animal fica rodando, quase que rodando entre a gente para fazer xixi e cocô. Isso não é uma atividade física, né? É uma saída para fazer xixi, mas dependendo da necessidade do animal, de acordo com a raça, com o temperamento, com o tamanho, com o peso, se ele precisa reduzir ou não o peso, tudo isso vai influenciar na atividade física dele. Então, por exemplo, nós, do Pet Lovers aqui, nós trabalhamos com atividades físicas voltadas para a necessidade do animal. Mais do que fazer xixi e cocô na rua, a gente vai direcionar de acordo com a necessidade. Eu tenho, vem aqui, filha, tá aqui no meu pé, sobe aqui, bebê. Eu tenho uma vira-lata, tem raça definida aqui, ela é uma mistura de poodle com salsichinha, né, meu amor? Dá tchau para as pessoas ali, ó. Ela, apesar de ser ela é de pequeno porte, vou tentar levantar ela aqui para vocês, ó. Ela é pequenininha, mas a genética dela necessita com que ela precise de muita atividade física. Então, apesar, às vezes a gente encontra assim, meu animal é pequenininho, não precisa correr, né? A minha, ela anda de bicicleta, ela corre de bicicleta do nosso lado 2 vezes por dia. Ela precisa, é necessário, para que ela gaste essa energia, para que as necessidades fisiológicas dela seja suprida, para que ela não comece a roer coisas dentro de casa, a ficar mordendo o rabo, né? Comece a querer comer demais, que é uma coisa, se lamber. Às vezes o animal, quando ele está muito estressado, ele se morde, né? Então, essas características são importantes. Então, dependendo do animal, não necessariamente se for de grande ou pequeno, depende muito da genética, da raça, como eu já citei, as necessidades vão ser direcionadas, né? Outra coisa que, se quiser me interromper para fazer uma pergunta, pode... Eu queria tirar uma dúvida, porque eu aprendi sexta-feira com você e com o Baretas, mas eu não usava essa linguagem. Mesmo já na área do direito que eu estudo, percebendo uma mudança substancial em relação à maneira como a própria legislação está cuidando dos animais. Os animais antes eram realmente objeto de direito. Há uma proposição para que eles se tornem sujeitos de direito, o que ainda não é, mas eles são sujeitos de uma proteção, né? Então, eles precisam ser protegidos. E aí você usa sempre a palavra tutor. E eu acho que as pessoas estão pensando que é alguém contratado pelo dono para cuidar do animal. Então, nos explique essa expressão tutor do pet. Certo. Antigamente a gente usava a expressão dono, né? Eu sou dono daquele animal, né? Aí a gente falava, o próprio veterinário utilizava termos o proprietário do animal, né? Vou atender o proprietário daquele animal. Então, hoje a gente entende que a gente não pode ser dono de... A gente é dono de objetos, né? Dono de uma televisão, dono de uma casa, de um computador, mas um animal é um ser vivo, eu não sou dono dele. Eu tenho a tutela daquele animal, então eu sou responsável pelo bem-estar daquele animal. Quando a gente tem um animal, a gente se torna responsável pelo bem-estar dele, então a gente é passivo aí de receber multas, de ser preso de acordo com maus tratos, né? E o maus tratos aqui vale a pena falar que não é só o bater no animal, mas eu privar ele das coisas que são essenciais para ele, isso já é considerado maus tratos. Então, se eu deixo o meu animal acorrentado o dia todo, se eu não solto ele para pegar, para dar comida, para dar água, para passear, se eu coloco medo no meu animal, o simples fato de eu causar medo no meu animal, isso já é considerado maus tratos hoje, né? Então, hoje, nós somos tutores, recebemos a tutela do animal para cuidar dele, para dar o bem-estar dele. Então, a gente, assim, não é proibido ainda utilizar o termo proprietário, dono do animal, mas é algo que está em mudança. Então, quase já não se ouve falar nesse meio pet, nesse universo pet, a palavra proprietário. A gente usa a palavra tutor, entendeu? Consegui tirar a dúvida? Ótimo. Eu acho que é uma informação que vai mudar a perspectiva de muitas pessoas que nos ouvem. Até porque, como lá em casa, o dono é o animal, né? O bichinho que é o pet é que é o dono da casa. A gente só está... Ele que permite a gente morar lá, né?
O nosso é assim, o Tony. Eu chamei ele de cachorro, a minha esposa já ia puxar minha orelha, porque ela diz que é o caçula dela, não é? Então ela diz, que cachorro? Não, é o Tony, então é o nosso Tony, não é? Que alegria. A gente Minha fala nota, que é A sim, gente você fala que é falou filho, também. né? Mais do que Eu cachorro. falei que Ah, é meu filha, filho. As filha. pessoas até, você tem mais um filho? É o meu cachorro. É isso mesmo. Então, a questão do passeio, do controle da alimentação, dos cuidados no ambiente que se tiver, no espaço que se tiver. E a gente sabe, né, doutora? Nós não estamos assim, agora no lockdown há uma restrição maior, mas ainda assim você obviamente pode circular com máscara, com luva, com toda a proteção. Você pode dar passeios menores, é claro que evitando o período também do final da tarde, da noite, que já há um esvaziamento muito forte da cidade, mas em alguns momentos você pode fazer esse passeio um pouco mais rápido, desde que seja todo dia, como você está colocando. É preciso respeitar também uma disciplina. E vai nos fazer bem, não é, doutora? Veja, nós também estaremos nos exercitando na companhia do nosso pet. É verdade. Por exemplo, eu moro em condomínio. Para mim é um pouquinho mais fácil porque eu consigo descer com a minha cachorrinha e ficar na parte de baixo do meu condomínio. Então, eu faço essa atividade física aqui dentro. Mas tem pessoas que precisam sair, né? E aí elas ficam perto e tem muita gente assustada, alarmada com essa situação que nem sair sai, né? Então, às vezes é um filho que vai no supermercado, vai no banco, mas a pessoa sai de casa. Então, às vezes eu já tive pacientes que não estão saindo de casa mesmo, né? Às vezes eles não me permitem, como é uma consulta comportamental, já são pacientes meus, eu já fiz a avaliação deles, tenho tudo isso. Às vezes essas consultas acabam sendo online, né? De acordo com o cliente. Às vezes o tutor não quer me receber, às vezes eu vou ainda até a casa dele porque é uma questão de saúde. A saúde do animal vai influenciar na saúde humana, então a gente, como agente de saúde, precisa dar esses atendimentos, claro, com máscara, com luva, sempre protegendo a rotina dos animais, acaba também alterando o padrão de eliminação dos animais. Quem não sai para a rua para levar esses animais para fazer cocô e xixi, eu tenho como fazer isso dentro de casa? Ah, doutora, o meu animal só fazia, vou usar o exemplo aqui de casa. A piratinha, é pirata o nome da minha galinha. A pirata só faz cocô e xixi lá embaixo. Ela não faz aqui dentro de jeito nenhum. Se acontecer um imprevisto que eu tiver que passar 24 horas fora de casa, eu, meu esposo, minha mãe, ela fica 24 horas sem fazer xixi e cocô. Ela segura, ela não faz. Eu tenho como mudar isso no meu animal? Eu posso fazer com que ele faça xixi e cocô dentro de casa durante esse período? Eu tenho como fazer isso com a ajuda de um profissional, ele vai te ajudar a mudar esse comportamento do animal, né? Uma situação fora do comum. Mas eu preciso fazer isso de forma orientada, né? Escolher um lugar para ser o banheirinho dele, já que eu não quero sair, já que eu não quero descer com o meu animal. Eu consigo fazer isso, sim. Mas aí vai muito da opção do tutor. Por exemplo, eu optei ainda nesse estado que a gente vive de quarentena, eu optei por continuar descendo com a minha cachorrinha. Né? Eu não quis introduzir dois comportamentos com ela, um comportamento agora e depois eu vou ter que mudar de novo esse comportamento para que ela volte a fazer fora de casa. Se você, tutor, optar pelo seu animalzinho fazer dentro de casa e após a pandemia ele fazer fora, é possível sim. Nós conseguimos ajudar o animal a fazer isso. Só que eu vou ter dois trabalhos, né? Mas aqui o tutor decide se o bem-estar dele e do animal. Mas é importante pensar essa questão. O meu animal, porque tem animais que são mais fáceis de entender alguns comandos, principalmente se ele já for adestrado. Os cães que a gente está trabalhando, que já são adestrados, a gente tem uma facilidade em estar trabalhando com eles, porque eles já recebem comandos, já entendem. E não tem, os gatos que não atendem esses comandos, aí a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade.
Inclusive, tem surgido muitos pedidos do meu esposo, a questão de adestramento dos comandos básicos agora durante a quarentena, para prevenir. Eu sempre falo assim, que essa questão do adestramento, de você trabalhar o comportamento do seu animal, ela é essencial. Não é uma questão só de, meu animalzinho sabe sentar, sabe rolar. Não, mas é a segurança que você está trazendo para ele e para você. Exemplo, se de repente, para quem mora em casa, se de repente o portão, alguém deixou o portão aberto da sua casa e o seu animal sai, se a sua rua for movimentada, né, que Deus o livre ele seja atropelado, né, durante um movimento as pessoas estejam aquela incidência de briga, né, o animal ele consegue sentir essa nossa energia, os animais captam essa energia que a gente tem, que o ser humano tem. Então, por isso que a gente costuma dizer, se o dono é muito ansioso, o animal tende a ser ansioso. Se o tutor ele é mais tranquilo, o animal também é mais tranquilo. Então, é com segurança eu consigo falar, pode estar caindo um mundo na frente desse animal, mas ele vai ficar ao seu lado, né? Então, é uma questão de segurança. E a questão também é do exercício mental, né? O adestramento mental do animal. Então, eu digo que é essencial, mais do que querer mostrar para o mundo que o animal senta, que o animal pega a bola, é uma questão de saúde, né? Então, assim, Você sabe, doutora, eu optei pela minha bebezinha sair, mas tem gente que quer que faça em casa. Eu tô com 2 tutores que pediram para a gente fazer esse processo agora, de ensinar a fazer xixi e cocô dentro do apartamento, e depois da pandemia a gente volta à rotina normal. Eu acho que há um certo preconceito em Eu relação vindo, ficou mudo. Foi? Ficou mudo? Ficou, não estou lhe ouvindo, estou só fazendo leitura labial. Eu vou reconectar, então. Vamos reconectar, irmãos. Eu também afastei aqui os comentários, porque ontem uma irmã deu uma dica de que sem os comentários a qualidade da internet melhora. E a gente tem tido já alguns dias, há vários dias, problemas no sinal de internet. Eu também estava ouvindo a doutora perfeitamente, mas tem havido esses problemas de um com o outro e eu vou reconectar a doutora Lisa para nós voltarmos à nossa conversa, tá bom? Mas por isso é que eu tenho desligado também os comentários. Uma irmã ontem, a irmã Maria, nos deu a dica de que melhora. Voltei. Está conseguindo me ouvir? Estou lhe ouvindo, agora eu estou. Agora eu estou. Que eu tenho desligado os comentários. Ontem uma irmã deu a dica que se a gente desligar os comentários, o sinal fica melhor. A gente tem tido, acho que, problemas nas lives de manter um bom sinal. Então, se os irmãos verem os comentários desligados, é por conta disso. Então, eu estava dizendo que... muita gente fazendo live, né, pastor, durante a quarentena. Que é um certo preconceito com adestramento, porque parece que é uma coisa forçada, o animal vai perder a sua naturalidade, a sua característica que a gente se acostumou quando ele era um... Né? Mas eu estava agora ministrando aqui na igreja, o culto de domingo, e o Salmo 144 dizia que o próprio Deus nos adestra, ele nos treina, ele nos ensina. Repita esse final que falhou a internet. Também, que nós fomos com os nossos filhos, não é? Ensinando algumas coisas. Então, não há por que pensar numa violência, numa retirada das características essenciais, né? Do animal. O seu sinal para mim está ruim. O seu estava rodando também. Então é o sinal mesmo, está ruim. Mas eu, na verdade, estava dizendo isso, que nós viemos na própria Bíblia, eu estava falando do Salmo 144, que diz que Deus adestra nossas mãos, nossos dedos para a batalha, para a guerra, ou seja, é ensinar, é preparar, não é? E que nós fazemos isso também com os nossos filhos usando uma outra palavra, que é a educação, não é? Mas não é educação formal, é aquela educação comportamental. Então não há que se pensar em algo que
que descaracterize, né, a essência daquele ser, para que a gente afaste definitivamente qualquer ideia preconceituosa em relação à figura do adestrador, né? Sim, quando a gente pensa nessa questão aí, não é natural para o animal viver do jeito que ele vive hoje, né? Eles eram animais selvagens, eram animais que viviam na natureza, em matilha, trabalhando o cão aí, né, na necessidade de estar com outros cães. Por isso que hoje a gente fala que o cachorro ele é mais apegado ao ser humano. Aí os gateiros, as pessoas que têm gatos vão discordar de mim, mas é porque o comportamento do gato é bem diferente do comportamento do cão. Então é importante, você que tem gato e cachorro dentro de casa, a forma de trabalhar esses animais, o comportamento deles é completamente diferente. Então, eles não viviam, eles não tinham essa rotina, essa vida. Então, o adestramento, claro, existe aquele adestramento que vem trabalhar de forma positiva, com recompensa, e não de forma negativa, com punição. A gente trabalha da forma positiva. Então, o adestramento, eu sempre falo para os meus clientes que se eles puderem, se eles conseguirem, para eles fazerem, para trabalhar o bem-estar do animal, eu sempre falo que qualquer coisa, por mais que você trabalhe o comportamento, nutrição do animal, o adestramento, as características normais do animal eu tenho que manter, né? Então, tipo assim, às vezes a gente, esse cachorro late demais, mas ele é um cachorro. Eu não posso esquecer que ele é um cachorro e que ele vai latir. É natural dele. O que eu vou trabalhar é a questão do latido excessivo, né? Latir quando não é necessário latir. Aí a gente vê distúrbios de comportamentos, mas é natural o latido, é natural o miado, entendeu? Se lamber é natural, aí o profissional vai te orientar para dizer se ele está lambendo em excesso ou não e como trabalhar essa questão. Mas é extremamente positivo e eu digo até que é essencial a gente trabalhar essa questão de adestramento e comportamento do animal. E desde pequeno, né? Desde pequenininho você já iniciar aí procurar um profissional para trabalhar a prevenção do animal de comportamento, de saúde, a questão da vacinação é essencial. Doutora, nós estamos aqui sendo acompanhados pela Júlia, pelo Gabriel, pela irmã Silvia, irmão Jorge, Bento, Denilson, a irmã Cláudia do Ateliê Maria Flor, Ludmila, Yara, Ariadne, Ila, Carla, Ângela, Clay, Renata, Amanda, Olga, Elaine, Denise, Josi, Mota, que sempre teve animais enormes, o Marcos Mota, não sei se ainda tem. Santos, Alexia, Natasha, Suelen, Carla, Esther, Valdir, Ivana, Elizabeth, Bena, Luciana Monteiro, Mônica, a Miau Família, Allen. Então, são muitas pessoas. A irmã da Baraúna fez uma pergunta logo no início, e aí tem o contexto da pandemia, da quarentena, que é aquela questão de não poder, a vizinha dela disse assim, olha, não pegue mais no meu animal, porque você pode contaminá-lo pelo pelo, e eu posso pegar coronavírus pelo pelo do animal, né? Então, ela está perguntando se procede isso, se é uma nova etiqueta que nós vamos ter que desenvolver nesse período da quarentena e talvez no pós-quarentena também, e não manipulando, mexendo no animal de outras pessoas. Certo, essa questão também tem muitos tutores me procuraram, até a questão da vacinação, porque dentro das vacinas múltiplas do cão, a gente tem o coronavírus, que é de cão e de gato específico, né? Não é o mesmo coronavírus, o Covid-19 não é o mesmo do cachorro e do gato, são específicos. A gente tem uma variedade de coronavírus, de várias espécies, de cavalo, de galinha, várias de um morcego, né, 2 de cão. Então, o que acontece? Essa questão, o animal ele não passa o coronavírus para a pessoa, tá? O que aconteceu, por exemplo, em Hong Kong, que foi um caso que a gente teve, né? O cachorro ele teve sintomas por causa da tutora que teve o Covid-19, mas os sintomas dele foram leves
e não passou para o ser humano, ele foi colocado em quarentena. Inclusive, eu até deixei aberto aqui, e eu vou pedir para o meu esposo colocar aí no Instagram depois, que é a... Só ver aqui. A revista de veterinária, ela lançou uma atualização no dia 11 de maio, agora desse ano de 2020, que é o mais atualizado que a gente tem, sobre a questão do coronavírus em gatos e cães, né, para tranquilizar aí os tutores, que não existe esse risco ainda, né, essa passagem, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar dentro da higiene do que a gente está vivendo. Por exemplo, a minha cachorrinha, toda vez que ela desce, quando ela sobe, ela não entra em casa. Eu pego ela, quem fica aqui em casa, um desce com ela, o outro fica em casa. Quem está em casa, pega ela da porta do corredor do apartamento para dentro, leva até o banheiro, lava as patinhas com água e sabão, o shampoozinho dela, né, por entre os dedos, o coxinho, e eu seco com toalha e secador. É importante que você faça essa higienização, eu ia até falar mais lá na frente, é importante que você faça essa higienização, mas enxugue, tá? Para não dar problema de pele no seu animalzinho. Essa umidade no coxinho, entre os dedos dele, tá bom? Então é importante que você tenha esses cuidados. Eu estou ouvindo um eco, é aqui no meu? Eu estou ouvindo também, mas eu estou sem falar. E agora diminuiu, será? Não, continuo ouvindo. Mas não tem nada ligado, só... Consegue me ouvir agora? Não, nós estamos lhe ouvindo, só fica realmente esse ruído, mas dá para lhe ouvir. Deixa eu ver se eu colocar o fone melhora. Tá bom. Pronto, estou com fone. O eco continua? Não. Não? Agora está dando uma cacofonia, mas não vou parar. Peraí. Importante ali. Vê se melhorou. Que na live de sexta eu coloquei e tirei o fone e melhorou. Eu estou lhe ouvindo. Melhorou. Então, eu tirei e coloquei o fone, melhorou. Então, depois eu posso deixar no meu direct, no meu stories, essa revista que lançou essa última atualização, se vocês quiserem ler, que ela é um pouquinho grandinha aqui, eu não queria ler, mas ela para deixar a gente mais tranquilo com relação a essa questão. Ainda não se tem comprovado que esses animais podem passar para a gente e vice-versa. Tá? Mas os cuidados que a gente tem que ter são os básicos, que a gente já conhece, essa questão da limpeza, da higiene, né? E principalmente trabalhar essa questão comportamental. Ficar atento aos sinais que você percebe no animal. E aí aqui eu tenho alguns sinais que a gente pode destacar, é a questão da ansiedade. A gente percebe quando o nosso animal está ansioso. Se a gente perceber isso, aí a gente tem que fazer algumas coisas para trabalhar essa ansiedade, ou se for uma coisa mais profunda, buscar um profissional mesmo para estar trabalhando isso. A questão da ansiedade, você percebe que o animal está hiperativo em casa, né? Ele fica rodando. Não sei quem já foi em zoológico aqui, que percebe quando tem onça, que ela fica na jaula andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. A gente percebe esse tipo de comportamento dos nossos animais dentro de casa, né? Eles passam a destruir coisas, a morder sofá, tudo que está no chão, tudo que tem acesso a ele, se ele for de grande porte, ele tiver acesso a uma mesa mais alta, ele vai pegar as coisas lá de cima para morder, para destruir. Eles reagem a qualquer estímulo, então qualquer barulho ele já está atento, ele já percebe, ele já fica atento àquele estímulo, né? Ele começa a mastigar objetos que não era comum mastigar, quer comer o tempo todo. Aqui os gatos que saíam para a rua, principalmente à noite, começam a miar muito à noite. Eles ficam presos em casa, né? E aí à noite eles começam a miar, a vocalizar. Então você percebe esses sintomas. Marcação de urina. Por exemplo, o comportamento natural do gato é a arranhadura.
né? Às vezes algum tutor me procura dizendo, o meu gato fica arranhando tudo, sofá, cama, tá tudo destruído. Mas é porque é um comportamento natural do animal. O que que eu preciso fazer? Como eu falei, né? A gente trabalha o comportamento, mas sempre tomando essa questão em conta aí, que é uma necessidade dele. O gato precisa arranhar. Então eu tenho que fazer o quê? Né? Pegar aqueles arranhadores que tem para gato mesmo, deixar dentro de casa. Às vezes, eles não vão, eles preferem sofá do que o brinquedo deles. Mas aí a gente, como profissional, tem como fazer com que ele esqueça o sofá, por exemplo, e vá para um arranhador. Então, essa questão meu gato está arranhando tudo, doutor, aqui em casa agora durante a quarentena. Né? Então, a gente percebe essa mudança de comportamento. Eles começam a fazer xixi e cocô no lugar errado, porque eles estão estressados, eles estão ansiosos. Às vezes, a gente encontra quadros de agressividade. O meu cão não era agressivo, agora ele está agressivo comigo. Ele fica, por onde eu vou, ele fica tentando morder o meu pé. O meu gato, por onde eu passo, ele tenta pegar o meu pé, ele tenta pegar a minha... Então, o animal está redirecionando uma ação predatória natural dele, que ele fazia, por exemplo, no quintal, que ele fazia na rua, ele redirecionou essa ação predatória para a mão do tutor, por exemplo, para o pé do tutor. Né? Então, isso são sinais que a gente percebe agora durante a quarentena. Doutor, e como é que eu resolvo isso, né? De forma bem simples aqui, eu não vou conseguir fazer em detalhes, porque senão vou ter que dar uma consulta e aí vai demorar. Nossas consultas costumam demorar, assim, 1h30, 1 hora, porque a gente gosta de ouvir muito o tutor para ter certeza do diagnóstico e trabalhar. Mas, de forma geral, o que eu posso fazer? Estimular atividades exploratórias dentro de casa, né, utilizando brinquedos, tendo cuidado, quais são os brinquedos que eu vou utilizar. Eu não posso, não é qualquer brinquedo, brinquedos pets ou brinquedos que eu consigo fazer dentro de casa que não agridam esse animal. Aqui eu tenho que tomar cuidado, eu preciso falar, porque eu já tive problemas com tutores relacionados a isso. É separar o que é do animal e o que é do tutor. Então, cuidado aí com sapato velho, por exemplo, que às vezes a gente utiliza para o animal brincar. O cachorro e o gato não vão fazer diferença do sapato novo para o sapato velho. Né? Então, eles vão pensar que, sendo velho ou novo, não importa. Esse sapato é meu, porque meu tutor me deu. Né? Então, tenho que ter cuidado com que tipos de objetos eu vou estar fazendo essa brincadeira. A questão da atividade física, como eu falei, animais que já são adestrados, eu tenho um pouquinho mais de facilidade de estar trabalhando isso dentro dos lares, mas isso não impede com que os que não são adestrados eu faça, mas eu tenho um pouquinho mais de trabalho, eu preciso com que eles gastem essa energia. Às vezes o pegar a bolinha, lança a bolinha e o animal traz a bolinha, né? Para os animais que pegam bola, que tem animal que não pega a bolinha ainda. Isso já ajuda a gastar energia. A minha cachorrinha, isso aí não faz nem cosquinha no cansaço dela. Eu fico fazendo isso com ela que meia hora, quando eu parar, ela quer sair para correr. Né? Então, dependendo do animal, eu tenho que ver se isso é suficiente, se isso ajuda, quanto tempo eu vou fazer isso, quanto tempo eu tenho que correr. Então, essa questão da atividade física é essencial, mesmo dentro de casa, bolar estratégias para que eu faça isso, para gastar a energia do animal. A interação social, ela tem que ser controlada. Qual é o momento que eu vou interagir com o meu animal? Eu não deveria estar interagindo com ele o tempo todo, né? Porque isso gera esse apego, principalmente durante essa fase. Esse apego do animal com o tutor, e quando essa nossa rotina voltar ao normal, o animal vai sentir muito essa questão. Inclusive, a gente vai fazer uma live, eu e meu esposo, pelo Pet Lovers aí, na sexta-feira, às 7h30 da noite, falando sobre essa questão da separação, o pós-pandemia. Como é que eu vou cuidar do meu animal pós-pandemia? Tá? Quem quiser acompanhar, eu posso depois mandar para o senhor pode postar no pet_loves_oficial. Eu queria lhe fazer dois pedidos para tampar o Daniel em especial, porque a gente sabe que o tempo do Instagram é muito curto, já faltam 14 minutos. Eu queria
Eu queria que o Daniel pudesse. É diferente quando a gente está lá no IVCS, né, que é pelo Zoom, aí a gente tem 1h30, mas o Instagram é muito rápido. Mas eu queria que o Daniel pudesse repetir o Instagram do Pet Lovers, que eu até já entrei aqui, mas os irmãos estão pedindo também, quem está nos acompanhando, que vocês pudessem disponibilizar um telefone, porque como nós estamos com esse problema de sinal, eles não têm feito as perguntas, e ainda assim, as perguntas, é como você diz, elas demandam um aprofundamento, uma explicação detalhada, vocês são profissionais, então vocês não vão ficar dando respostas tão simples, né? Para questões que são muito peculiares e complexas. Então, vejam isso, veja a possibilidade de disponibilizar um dos contatos de vocês para que a gente possa, então, abrir essa possibilidade. Eu acho que várias pessoas vão querer esse acompanhamento, esse assessoramento nas situações que estão enfrentando na pandemia. E eu aconselho realmente, eu fiquei surpreso, até reuni minha esposa e meus filhos para falar disso, não é, dessa situação do pós-pandemia, como é que nós temos que nos preparar para quando, entre aspas, as coisas voltarem ao normal, as crianças voltarem para a escola, nós voltarmos a trabalhar, que haverá um processo de sofrimento do animal, né? Mas sobre isso a gente, claro, deixa para ouvi-los na sexta-feira. Mande que a gente vai divulgar na igreja. E também eu acho que você deveria colocar aqui esse contato. Novamente pedir para o Gabriel colocar o contato de vocês e Tá, também. eu vou colocar assim, pode falar. Eu estou vendo aqui eu não sei se é o pastor Daniel Rocha que entrou aqui. Não, ele saiu. Por causa do sinal, ele é outro. É seu irmão? Você é irmã do pastor Daniel? Não, eu tenho um irmão chamado Daniel Rocha, mas não é pastor. Então, mas acho que foi seu irmão, porque ele disse... Aqui também o seu esposo é Daniel. Ah, tá aqui. Meu irmão tá na sala, a minha irmã tá na sala também, Carla Rocha. Então foi seu irmão que entrou, é porque tem um pastor chamado Daniel Rocha, não é? Eu vou pedir para o Daniel, seu esposo, fazer essa postagem novamente do Pet Lovers e também, se possível, de um contato telefônico. A irmã Gelma está pedindo, os irmãos estão pedindo também para poderem consultar, fazer consultas à distância. A vacinação está normal, doutora, nesse Eu vou falar aqui de novo, _oficial, mas aí eu vou escrever aqui, vou mandar para o senhor, e o senhor pode postar no Stories da igreja o Instagram e o nosso telefone, tranquilo. O nosso telefone é 9... Caiu novamente, vamos reconectar. Na hora do telefone, caiu o sinal da doutora Lisa. Olha que live abençoada. Vamos reconectá-la aqui. Um abraço ao Marcelo, a Leda, a Vânia, a Rejane, Carla, ao Daniel Rocha, daqui a doutora Ale Bentes, Gospel Vibe Belém, pastor Ezer Brelas, Deus lhe abençoe, querido. Obrigado, viu, pela live que você comandou, falando sobre a parte emocional e hoje também estamos aqui. Vamos lá, doutora. Pronto. Eu estou digitando aqui o nosso Instagram, Pet _Lovers, é LOVERS _oficial. E o nosso telefone para contato é 98106-5726. Para quem não conseguiu anotar, eu vou mandar para o pastor e ele pode divulgar aí para os irmãos que estejam interessados no Instagram. Vou postar no nosso Instagram também, no meu stories pessoal,
para você ter acesso à nossa página, caso vocês não estejam conseguindo. Mas eu estou digitando aqui. Loves _ oficial. Pronto, mandei aí para vocês o Instagram e vou colocar o telefone aqui para contato. Love, Love, oficial. Eu já estou ligado aqui. Muitas dicas e postagens interessantes. E aqui o do celular. Pronto, então estamos todos contemplados. Então, nós temos 5 minutos cheios. Eu queria que você pudesse, então, falar o que achar mais relevante nesse momento final. E eu tenho certeza, como nós temos feito em várias oportunidades, aí sim, numa outra abordagem um pouco mais focada, quem sabe até já trazendo as perguntas, e eu lhe encaminho e a gente vai trabalhando com as perguntas que as pessoas... Para tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Aí a gente vai... Perfeito. Quem sabe no final do mês ou já em junho, nessa outra dinâmica. Tá bom? Mas fique à vontade para falar o que é importante nesse momento final. Bom, de maneira geral, eu queria agradecer aqui, deixar uma atenção maior para esse processo pós-pandemia. O seu animalzinho, ele gerou um apego muito forte com você. A gente acabou dando uma demanda de atenção para os nossos pets muito grande por conta de estar em casa mesmo. A gente nota alguns sinais que a gente pode estar falando em outra live, porque aqui não vai dar tempo, né? Mas a gente percebe que os nossos animais estão apegados e a gente também está mais apegados a eles, porque estamos constantemente em casa dando carinho. Às vezes o fato só de eu olhar para o meu animal já é uma atenção, não necessariamente fazer afago, carinho, é atenção para ele. O brigar, o olhar para o animal é atenção. Então, tomar esses cuidados. Nessa live na sexta-feira que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre pets na pós-pandemia. Será às sexta-feira de maio. Eu e meu esposo, que é adestrador e terapeuta comportamental, vamos estar falando sobre esse assunto e como a gente pode te ajudar a estar fazendo isso. É importante que a gente comece esse serviço, essas mudanças de comportamento antes da pandemia, tá? Para que ele sofra, antes de acabar a pandemia, né? Para que ele sofra menos, tanto a gente quanto eles. A questão de higienizar sempre o seu animalzinho após a saída de casa. A gente ia falar um pouquinho sobre capelania veterinária, mas acabou também não dando tempo. Mas, de maneira geral, aqui, quem tem interesse em conhecer, pode entrar em contato comigo ou com o próprio pastor aí, que a gente vai estar explicando. A gente está tendo cursos online, né? Se você tiver interesse para conhecer um pouquinho mais, vamos fazer outras lives para falar desse assunto, né? Mas, de forma geral, o capelão veterinário ele está aqui para te auxiliar. O capelão, de forma geral, vai levar amor para a vida do próximo. Às vezes uma palavra, às vezes o ouvir, às vezes um abraço. E o capelão veterinário, ele vai levar esse mesmo amor a pessoas desse universo pet, a pessoas que estejam em processo de sofrimento por conta dos seus animais de estimação, às vezes um profissional da área, né, da saúde veterinária que esteja precisando desse suporte, né? Então, de forma geral, o capelão ele vai estar auxiliando. E nós, como cristãos aqui, temos esse dever, né, de amar o próximo. E aí a gente trabalha. A nossa instituição IVCS está aqui. Se precisar da gente, se tiver alguém que esteja passando por esse tipo de necessidades e apoio, pode entrar em contato comigo. Ontem mesmo, uma prima minha teve que eutanasiar o cachorrinho dela, que estava doente, né? Entrou em contato com a gente deu esse suporte. A gente não pôde, porque ela estava se recuperando dos sintomas do coronavírus, que eles pegaram lá na casa, então a gente não pôde ir fisicamente até ela. Mas a gente deu esse suporte emocional daqui, né? Vivamente, como a gente fala. Então, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, pode entrar em contato com a gente está aqui para levar esse bem-estar aos animais e aos tutores. Agradecer a participação, ao contato do pastor, né, que foi maravilhoso. Muito bom saber até que um pastor da nossa igreja estava lá presente, que eu não sabia. Estou muito grata por tudo isso. Isa, nós aqui agradecemos você, o Daniel.
que foi a sua produção. Brinca aqui, quando a minha esposa faz a sua produção dela, quando eu faço, ela produz. E eu vou deixar uma pergunta no ar para na próxima oportunidade, que eu acho que não vai tardar, você nos ajudar. As igrejas, o IVCS, as capelanias têm cuidado das pessoas em situação de rua, mas existem os animais em situação de rua e também agora estão sofrendo, não é por conta das dificuldades naturais, as pessoas não estão mais passando, as pessoas não estão deixando o alimento, não estão cuidando, inclusive as ONGs que sempre cuidavam disso estão tendo dificuldade até de se locomover. Então, é uma outra temática que a gente ainda pode abordar nessa próxima live. E eu tenho certeza, Lisa, que as pessoas não compreenderam ainda bem a proposta da capelania. Eu acho que a gente tem que dedicar na próxima live 30 minutos para falar da capelania. Da mesma maneira como o adestramento, há muito preconceito, as pessoas às vezes julgam as outras, não é? Pelo sentimento que tem para com um animal, e até cobram, não é? Por que aquilo não é direcionado a um ser humano? E aí a gente tem que entender que são coisas diferentes, são também sentimentos diferentes, por mais que tudo seja amor, como você falou. Não é? Mas são coisas diferentes, então nós não podemos julgar as pessoas que choram, que sofrem, e essa também é uma tarefa não apenas do capelão, do ternário, como de todo cristão, você colocou muito bem. Então, olha, muito obrigado a você, ao Daniel, aqui da maneira como os irmãos manifestaram, eu sei que ao término dessa live eu já vou ser cobrado para marcar, e nós vamos marcar, quem sabe no início de junho a gente já faz uma outra live direcionada com essas perguntas e com essas abordagens também. Muito obrigado, viu? Um excelente dia para você. Vai ser um prazer. Obrigado por tudo. Um abraço para o Bispo Vildomar. Bom dia a todos, uma ótima semana. Deus abençoe. Deus abençoe. Amados, lembrando da nossa live da intercessão hoje, 17 horas, uma bênção, já está aí divulgada. E também a nossa intercessão que está orando 24 horas por nós, viu, irmãos? Você pode assinar o pastor de Lima, sua equipe, Marcos de Lima. 24 horas eles estão orando pelas famílias da IBMA e tem sido uma bênção, muita gratidão da nossa parte para todos os intercessores, para a liderança, pastor de Lima, pastora Lucila, Marcos de Lima, irmão Valdira também, que tem auxiliado, irmão John. São muitos intercessores, irmão Lenilson, Deus abençoe a todos. E 19 horas o nosso culto abençoado, YouTube, Facebook, você pode acompanhar os nossos cultos. Que Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.